Antes de passar para o Beraldo, deixa eu só trazer uma outra informação, porque além de pedir o comando da CPMI e do INSS, investigações sobre a gestão de Jair Bolsonaro, aliados do governo tentam conter os danos políticos que as apurações podem gerar, culpando até Michel Temer. Sim, Michel Temer pelo roubo dos aposentados. Em nota, interlocutores do Planalto dizem que todo o esquema teria surgido com supostas facilidades criadas pelo MDBista em 2016, logo depois do impeachment de Dilma Rousseff, fortalecido na gestão de Jair Bolsonaro em 2019. No texto, os governistas tentam ainda atribuir ao Planalto a descoberta das fraudes, alegando que milhões de aposentados só receberão seu dinheiro de volta graças às medidas determinadas pela União. A investigação, no entanto, não foi uma iniciativa do governo, mas da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, que foram instados por denúncias publicadas pela imprensa que apurou esse caso. Chamar o Beraldo sobre essa nova narrativa. Existem algumas teses aí no mercado, né? Mas agora essa é a última e que vem ganhando força entre o grupo progressista, Beraldo, de que tudo teria começado em 2016 na gestão de Michel Temer. Mas detalhe, hein? O impeachment foi em agosto, salvo engano. Então, eles não trouxeram a informação de quando teria começado, mas se foi em 2016, teria que ter sido iniciado após agosto, né? O impeachment foi aprovado naquele mês. Enfim, essa é a teoria, sobrando até para Michel Temer, Beraldo. O golpista, né? Aquele que se beneficiou de um golpe dado a partir do segmento do que determina a Constituição brasileira. Aliás, a única coisa naquele processo de impeachment que não seguiu o rito constitucional foi não terem cassado os direitos políticos da então presidente empichada Dilma Rousseff. Foi uma invencionice com a bênção do Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, era o seu presidente que estava responsável pela condução e as decisões ali que eram submetidas à votação dos parlamentares. Pois bem, o Michel Temer golpista agora, ele que é um alvo fácil para a esquerda brasileira, então vai ser utilizado como esse bode expiatório, né? Esse grande malfeitor dos aposentados brasileiros. Só que enquanto eles ficam inventando essas teorias, essas teses, que aliás registro aqui, Caniato, se foi Michel Temer, se foi José Sarney, se foi Fernando Collor, se foi Fernando Henrique Cardoso, a punição tem que ser igual. Os responsáveis por viabilizarem o assalto aos aposentados brasileiros têm que ser punidos com toda a força da lei. Não faz a diferença quem sejam essas pessoas. A única coisa que sabemos até aqui é que o ex-ministro da Previdência e o atual ministro da Previdência se omitiram diante da informação de que os aposentados brasileiros estavam sofrendo descontos indevidos nas suas aposentadorias. Mas, de resto, que se investigue tudo, absolutamente tudo, que absolutamente todos paguem pelos crimes cometidos. É engraçado que a esquerda acha que é assim. Tem que ter um culpado. E aí a gente fica só focando esse culpado. Não! Investigação é para identificar todos os culpados, doa quem doer. Por isso que eles têm medo. Só que enquanto eles ficam aí nessa estratégia de apontar o dedo para Michel Temer, Caniato, eu acho curioso, pegando a fala do Mota, que trouxe a mensagem recebida do nosso telespectador, é o que está acontecendo, a tese estabelecida pelo governo, que está aí dizendo que está se preocupando e fazendo determinações para resolver o problema e ressarcir os aposentados. Assim, o modelo que eles usaram é o seguinte: você pega aquelas pessoas que foram assaltadas e foram até a delegacia dar queixa, ao invés de colocarem os criminosos presos, né, naquela posição ali em que o assaltado vai, ou aquele que foi vítima do crime vai e aponta, não, foi esse aqui que me assaltou, o governo está fazendo o inverso. O governo pega os aposentados, coloca naquela fila e chama os acusados do crime para dizer, você assaltou um desses aqui? As associações vão falar o quê? Ah, não, aquele ali eu assaltei?
ou elas simplesmente vão fazer cara de paisagem dizendo que não tem nada a ver com isso. Portanto, Caniato, está tudo absolutamente errado, tudo absolutamente invertido. Nesse país em que o capim come o boi, o governo vai colocando essa narrativa para que as pessoas achem que isso é comum, que isso é normal, que é assim mesmo. Não, não é. Não é. Isso tem que causar revolta nas pessoas. Afinal de contas, essa trama foi uma trama feita para tomar dinheiro daqueles que já recebem pouco. Muitos que têm pouca instrução e dificuldade de identificar essa trapaça que foi feita na aposentadoria deles. Tem traços de crueldade. É doloso, com agravantes da crueldade. Precisa ser tratado dessa forma. E a população tem que pressionar, Caniato, senão vamos ficar aqui patinando e não vamos sair do lugar. Pois é, Dávila, tem alguns setores do movimento progressista que escorregam, patinam quando precisam escolher quem é o vilão da vez. E agora, nessa tentativa de apontar quem é o possível responsável pelas fraudes do INSS, surgiu o nome de Michel Temer, porque, segundo alguns representantes do grupo progressista, um grupo mais à esquerda, até alinhado ao governo federal, isso teria iniciado na gestão de Michel Temer após o impeachment de Dilma Rousseff. É engraçado esse recorte tão determinado, né? Poxa, se a investigação está em curso, é difícil você afirmar qualquer coisa agora, né? É a tal da narrativa vigarista, que o negócio é o seguinte, é para criar sempre o culpado são os outros, nunca ninguém do governo, e para tirar o foco das questões fundamentais. Por isso, pode ser um bom ensaio para uma atuação boa, forte e focada da oposição. Precisa ter foco, não pode cair nessas armadilhas baratas. Tem que focar nas questões fundamentais e não entrar numa história de ficar rebatendo no falsa narrativa. É óbvio que essa história começou muito antes de Michel Temer. Aliás, Caniato, como a gente já falou, rombo no INSS, os vampiros do INSS, da saúde, INSS, já existe há mais de 30 anos. Então, não tem nada a ver com isso. Agora, as perguntas fundamentais, e aí que precisa ter foco, são as seguintes. Por que o PT e a esquerda todos votaram contra e usaram meios para distorcer a medida provisória moralizadora 871 de 2019, que acabava com os descontos automáticos, que cancelava imediatamente convênios com entidades envolvidas em fraudes no INSS e exigia a revalidação anual dos aposentados que permitissem o desconto mensal. Por que a esquerda votou contra este projeto moralizador e apresentou várias emendas para destruir uma ação moralizadora, não só do INSS, mas que também abrangia todos os benefícios, seguro-defesa, BPC, etc. Por quê? Segunda pergunta, que não podemos perder o foco. Por que os descontos imorais explodiram de 536 milhões de reais em 2023 para 2,8 bilhões de reais em 2024? Isso é governo PT. Por que aconteceu um negócio desse? Por que teve tanta sede ao pote para roubar aposentados? Explique isso para a população. Portanto, se nós não focarmos nas perguntas que precisam ser respondidas baseada em fatos concretos, como é o caso da atuação da esquerda e do PT para barrar a medida moralizadora que representava a medida provisória 871. E por que o governo não consegue dar uma resposta como este assalto aos aposentados explodiu de 2023 para 2024 de 536 milhões de reais para 2,8 bilhões de reais? Essas são as perguntas que a população exige resposta do governo e principalmente da esquerda.
Programas Pingos nos Is, recebendo as pessoas que também nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Muito obrigado pela parceria e pela audiência. A notícia em destaque: governistas ou figuras aliadas ao governo agora passam a culpar a gestão de Michel Temer pelo início das fraudes no INSS. Mota, o Dávila lembrou bem, né? O INSS, desde a fundação, registra de tempos em tempos fraudes, esquemas, e o Dávila sempre lembra do episódio da Georgina de Freitas, né? O episódio foi descoberto em 1991, o presidente à época, Fernando Collor de Mello. Enfim, é uma briga de gato e rato, né? Um problema permanente, você monitorar a situação que envolve o INSS e esses grupos que atuam como sanguessugas. Mas em relação a essa narrativa adotada, essa nova teoria de que tudo teria começado na época de Michel Temer, Mota? A narrativa oficial do governo é essa, né? É de que o governo atual é o que mais investigou escândalos de corrupção e que esse escândalo começou em outros governos. Mas vamos refletir um pouco aqui. Nós estamos no ano de 2025. Nos 25 anos que já se passaram desde o ano 2000, são os primeiros 25 anos do século XXI. Nesses 25 anos, o PT esteve à frente do governo federal durante 16 anos. O governo Temer durou apenas 2 anos, não foi isso? O governo Bolsonaro durou 4 anos. E os governos do PT duraram até agora 16 anos. Portanto, essa narrativa do governo atual de que a corrupção tem origem nos governos Temer e Bolsonaro viola mais do que os fatos e a lógica. Ela briga também com o calendário.